Quando a ansiedade não deixa você em paz, a presença de Deus acalma sua mente. Quantas vezes você já deitou para descansar e, mesmo exausto, não conseguiu desligar a mente? Os pensamentos se multiplicam, a respiração acelera, o coração dispara, como se carregasse um peso invisível. A ansiedade não pede permissão, ela chega sem aviso, domina silenciosamente e faz parecer que nunca haverá paz. É como uma prisão que ninguém enxerga, mas que você sente todos os dias por dentro. E é justamente aí que a presença de Deus se torna a chave que abre as portas desse cárcere emocional. Hoje você vai perceber que existe um caminho de descanso real, um lugar onde o medo não tem domínio, onde a mente inquieta finalmente encontra sossego. Neste vídeo, não estamos falando de fórmulas mágicas ou conselhos superficiais, mas de algo profundo e transformador. Deus não ignora a sua dor. Ele vê as batalhas que você trava em silêncio e conhece as lágrimas que caem quando ninguém está olhando. A ansiedade tenta te convencer de que você está sozinho, mas a verdade é que o Senhor caminha ao seu lado até nos corredores mais escuros da sua mente. Quando você descobre que a presença dele não é apenas um conceito, mas uma realidade viva e constante, a ansiedade perde força e a paz que parecia distante se torna palpável. Este é o momento de abrir o coração e permitir que a voz de Deus alcance os lugares mais escondidos da sua alma. Porque quando ele entra, o peso se torna leve, a tempestade se acalma e o que antes parecia impossível se transforma em esperança. Hoje, você vai experimentar essa paz que o mundo não consegue dar, mas que só a presença de Deus pode oferecer. O peso invisível da ansiedade. A ansiedade tem a força de um inimigo que não se vê. Ela não aparece em exames, não se mostra em radiografias, mas vai corroendo a vida em silêncio. Quem olha de fora, muitas vezes não percebe, porque você continua sorrindo, continua cumprindo suas obrigações, continua mostrando que está tudo bem. Mas dentro de você há um peso que parece sufocar a cada dia. É como carregar uma mala cheia de pedras invisíveis, que ninguém ajuda a segurar porque ninguém enxerga que ela existe. Esse é o fardo secreto que tantos carregam em silêncio. O mais cruel da ansiedade é que ela não respeita hora, lugar ou circunstância. Ela se infiltra nas madrugadas quando você busca descanso, aparece antes de uma decisão importante, surge até nos momentos em que você deveria estar feliz. É uma prisão sem grades, onde o carcereiro é a própria mente, sempre inquieta, sempre antecipando cenários de dor que ainda nem aconteceram. É como se o coração estivesse sempre em estado de alerta, esperando uma ameaça que nunca se concretiza. Mas a verdade é que Deus conhece esse peso invisível. Ele vê o que ninguém mais vê, entende as dores que você nunca conseguiu explicar. O salmista escreveu no Salmo capítulo 34, verso 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É nesse lugar de invisibilidade, onde ninguém mais consegue alcançar, que Deus entra com sua presença para sustentar você. Reconhecer o peso invisível da ansiedade não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para entregar esse fardo a quem pode carregar em seu lugar. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não está distante, ele não está indiferente. Ele olha para você agora, no meio desse peso que só você sabe o quanto dói, e estende os braços para transformar esse fardo em descanso. A guerra oculta dentro da mente. Dentro da sua mente existe um campo de batalha silencioso, onde vozes se levantam todos os dias. Uma delas é a voz do medo, sempre gritando que algo vai dar errado, que você não é capaz, que o futuro é incerto e perigoso. Outra é a voz da dúvida, que insiste em perguntar se Deus realmente está ouvindo,
se ele realmente se importa, se a sua oração tem algum valor. E em meio a esse ruído surge a ansiedade, misturando todas essas vozes e criando uma tempestade interior que rouba a paz e a esperança. Essa guerra não acontece diante dos olhos de ninguém. Ela se trava no íntimo do coração, onde você muitas vezes não consegue colocar em palavras o que sente. É a luta entre confiar e temer, entre descansar e se desesperar, entre acreditar e duvidar. E quanto mais você tenta controlar os pensamentos, mais eles parecem escapar, como areia escorrendo pelos dedos. O apóstolo Paulo descreveu essa realidade em Romanos capítulo 7, verso 19, quando disse: "O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse eu acabo praticando." É um retrato da luta interna que todos nós enfrentamos, mas há uma verdade que precisa ser lembrada. Em meio a tantas vozes, existe uma que nunca se cala, a voz do próprio Deus. Ela não grita, não pressiona, não desespera. É uma voz firme, suave, que traz descanso. Em João capítulo 10, verso 27, Jesus declarou: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essa é a voz que atravessa a confusão da mente e traz clareza, a voz que faz o medo recuar e que devolve esperança. A guerra na mente só encontra vitória quando a presença de Deus é convidada para governar esse território. Ele não promete que o campo de batalha deixará de existir, mas garante que a sua palavra será sempre mais forte do que qualquer pensamento de medo. A ansiedade perde poder quando você aprende a discernir as vozes e escolher ouvir a única que conduz à vida. Quando a paz se torna um desejo distante. A paz, para muitos, parece sempre estar um passo à frente. É como correr atrás de algo que nunca se alcança. Você até sente pequenos momentos de alívio, como um suspiro em meio ao cansaço, mas logo a inquietação retorna. A mente volta a disparar pensamentos acelerados, o coração insiste em bater fora do ritmo e aquela sensação de descanso verdadeiro se torna apenas um sonho distante. É como tentar beber água em um deserto, mas a sede nunca passa. Esse sentimento de distância não é apenas emocional, é espiritual. A ansiedade cria a ilusão de que a paz está condicionada às circunstâncias, como se só fosse possível alcançá-la quando todos os problemas fossem resolvidos. Mas Jesus deixou claro em João, capítulo 14, verso 27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." A paz de Cristo não é frágil nem passageira, não depende do ambiente externo, ela nasce da presença que habita dentro de nós. Quando a paz se torna um desejo distante, é porque muitas vezes se busca no lugar errado. Tentamos encontrar descanso em distrações, em conquistas, em pessoas ou até em momentos de silêncio, mas nada disso é suficiente para calar a ansiedade que habita no fundo da alma. Somente a presença de Deus preenche esse vazio e transforma a busca em encontro. Ele não oferece apenas instantes de tranquilidade, mas um descanso constante que sustenta mesmo quando a vida continua turbulenta. É nesse ponto que você descobre que a paz não é um destino inalcançável, mas uma realidade disponível agora, no exato momento em que você decide abrir espaço para Deus agir. Ele não está longe, ele não está indiferente. O que parecia distante começa a se aproximar quando você deixa de correr atrás de paz e passa a caminhar com aquele que é a própria paz. O engano do controle absoluto. A ansiedade muitas vezes nasce da ilusão de que precisamos ter o controle de tudo. Você planeja cada detalhe, cria cenários na mente, tenta antecipar riscos e construir soluções antes mesmo que os problemas apareçam. Mas quanto mais você tenta segurar firme as rédeas da vida, mais percebe que o peso se torna insuportável. O coração acelera, a mente se desgasta e a alma fica exausta, tentando ser aquilo que nunca foi chamada para ser.
dona do próprio destino. Esse desejo de controle absoluto é um engano que aprisiona. Ele dá a falsa sensação de segurança, mas na verdade só aumenta a angústia, porque sempre haverá algo que foge do seu alcance. É como tentar segurar água nas mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorre. E a ansiedade é exatamente isso, o resultado de uma luta constante contra aquilo que não pode ser controlado. A palavra de Deus mostra uma saída diferente. Em Provérbios capítulo 3, verso 5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar em Deus é abrir mão da necessidade de controlar cada detalhe e reconhecer que Ele tem uma visão que vai além da nossa. É descansar no fato de que Ele sabe o caminho, mesmo quando você não consegue enxergar. Quando você entrega o controle a Deus, não significa que os problemas desaparecem, mas que a sua alma deixa de carregar o peso de ter que resolver tudo sozinho. A ansiedade perde força quando você aprende que não precisa dominar todas as situações. Apenas precisa confiar em quem já está no comando. A verdadeira paz não vem daquilo que você controla, mas de aquele que governa todas as coisas. A presença que silencia as tempestades. A vida é cheia de ventos contrários. As ondas da preocupação, do medo e da insegurança se levantam sem aviso, deixando a mente agitada e o coração em desespero. A ansiedade faz parecer que você está em um barco frágil, prestes a afundar, sem ter para onde correr. É nesse cenário que muitos acreditam que a paz só virá quando a tempestade passar. Mas a presença de Deus revela algo muito maior. A paz não depende da calmaria externa. Ela nasce da certeza de que Ele está no barco com você. Em Marcos capítulo 4, verso 39, está escrito que Jesus, diante de uma tempestade furiosa, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento cessou e houve grande bonança. A cena não fala apenas de um milagre físico, mas de uma realidade espiritual. A presença de Cristo tem poder para silenciar não apenas as águas de um lago, mas também as tempestades invisíveis da alma. A ansiedade é como um mar revolto que grita dentro de você. Mas quando a presença de Deus se manifesta, o caos perde a voz. O medo é substituído por confiança, a dúvida é trocada pela fé e o coração, antes inquieto, descobre que pode descansar mesmo em meio ao barulho. Não é a ausência de problemas que traz paz, é a certeza de que o Criador do universo caminha ao seu lado. Quando você convida Deus a ocupar o centro do seu coração, algo sobrenatural acontece. O ambiente pode continuar turbulento, mas dentro de você a paz começa a reinar. É como se a presença dele colocasse ordem no caos, acendesse luz em meio à escuridão e transformasse o desespero em esperança. É nessa presença que a ansiedade perde a força e a mente encontra descanso. Respiração da alma. Um encontro real com Deus. A ansiedade aperta o peito, rouba o fôlego e faz parecer que o ar não é suficiente. Muitas vezes você respira, mas não sente alívio, porque a raiz da inquietação não está no corpo, mas na alma. É nesse ponto que a presença de Deus se torna o verdadeiro sopro de vida. Ele não apenas enche os pulmões, ele restaura o interior, trazendo uma respiração que vai além do físico. É o encontro onde a alma, sufocada pelas preocupações, encontra espaço para respirar novamente. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Desde o início, a vida só foi possível porque veio do sopro de Deus. Da mesma forma, a mente ansiosa só encontra descanso quando recebe esse fôlego espiritual que renova as forças e devolve o equilíbrio.
A oração, então, deixa de ser apenas palavras ditas ao vento e se transforma em respiração da alma. Quando você para, fecha os olhos e convida a presença de Deus, algo muda dentro de você. Cada inspiração se torna um lembrete de que Ele está próximo, sustentando, acalmando, fortalecendo. A ansiedade perde espaço quando a alma aprende a respirar de novo no ritmo da graça divina. Essa prática não é uma técnica de controle emocional. É um encontro real, onde a oração se mistura ao ar que você respira e cria um ambiente de paz que nenhuma circunstância pode roubar. A presença de Deus é esse oxigênio espiritual que não se vê, mas que sustenta. E quando a alma respira em sintonia com Ele, a mente encontra o repouso que buscava. Nesse lugar, a ansiedade deixa de ter domínio e a vida se enche de uma serenidade que só pode ser explicada pela presença do Criador. Quando o silêncio de Deus também cura. Há momentos em que a ansiedade se mistura com a sensação de que Deus está em silêncio. Você ora, clama, pede respostas e parece que nada acontece. Esse silêncio, para muitos, se torna um peso ainda maior, como se fosse a confirmação de que estão sozinhos. Mas a verdade é que até o silêncio de Deus tem propósito, e muitas vezes é nele que a alma encontra a cura que não perceberia de outra forma. O silêncio de Deus não significa ausência, significa trabalho invisível. Em Lamentações, capítulo 3, verso 26, está escrito: "Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor." O silêncio, que aos olhos humanos parece vazio, é na verdade um convite para confiar. É no silêncio que você aprende a descansar sem precisar de explicações imediatas, a esperar mesmo sem ver, a acreditar mesmo sem ouvir. Essa espera molda o coração e fortalece a fé. A ansiedade quer pressa, quer respostas agora, quer soluções imediatas. Mas o silêncio de Deus desacelera esse ritmo desesperado e ensina a confiar no tempo certo. Ele mostra que a paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber que mesmo sem falar, Deus continua presente, sustentando e cuidando. É como uma criança que adormece no colo do pai. Não precisa de palavras, basta sentir o abraço. Quando você aprende a enxergar o silêncio como parte da voz de Deus, a ansiedade perde sua força, porque já não depende de respostas imediatas para se acalmar. Descobre que o silêncio também cura, porque é nele que a fé cresce, o coração amadurece e a paz se estabelece. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre está cheio da promessa de que Ele não abandona os que confiam em seu amor. O coração que aprende a desacelerar. A ansiedade é uma corrida constante dentro da alma. É como se o coração vivesse em uma maratona interminável, sempre acelerado, sempre correndo contra o tempo, tentando resolver problemas que nem chegaram. Esse ritmo frenético esgota as forças e rouba a alegria, porque coloca você em um estado de alerta permanente. Mas quando a presença de Deus invade a vida, algo começa a mudar. O coração aprende a desacelerar. O Salmo capítulo 46, verso 10 declara: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Não é apenas um convite para parar fisicamente, mas para silenciar o interior, para permitir que a mente e o coração descansem na certeza de que Ele está no controle. Desacelerar na presença de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. É entregar as pressas, as urgências e os medos para descansar em quem nunca perde o controle do tempo. O coração ansioso busca velocidade, mas o coração que descansa em Deus aprende o valor da espera. Aprende que nem tudo precisa ser resolvido agora, que a vida não depende de corridas desesperadas, mas de passos firmes guiados pelo Espírito Santo. É nessa confiança que a mente encontra serenidade e o coração redescobre o prazer de simplesmente estar em paz.
Quando você se permite desacelerar diante de Deus, o peso da ansiedade começa a perder espaço. É como se a alma encontrasse um novo compasso, mais leve, mais seguro, mais estável. E nesse compasso, cada batida do coração se torna um lembrete de que você não está sozinho, porque o Deus que sustenta o universo também sustenta você. A transformação da ansiedade em testemunho. A ansiedade parece uma fraqueza, um fardo que envergonha e paralisa. Mas na presença de Deus, até as lutas mais profundas podem se transformar em testemunho de vitória. O que hoje dói, pode amanhã ser a história que vai inspirar e levantar outras pessoas. Quando você convida o Senhor para entrar nas áreas mais frágeis da sua vida, Ele não apenas cura, Ele redireciona a sua dor para ser fonte de esperança para quem ainda está preso na mesma batalha. O apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente isso que acontece quando a ansiedade é entregue a Deus. Aquilo que parecia ser apenas fraqueza se torna lugar de manifestação do poder dele. O medo que antes dominava começa a ser substituído pela confiança, e a instabilidade dá lugar a uma fé firme que serve de testemunho vivo para quem observa sua caminhada. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada respiração pesada pode ser transformada em prova de que Deus esteve presente, mesmo quando parecia distante. A ansiedade não precisa ser o fim da história, pode ser o começo de uma nova narrativa, onde o cuidado divino é revelado com intensidade ainda maior. O que hoje parece uma marca de derrota pode se tornar a marca da vitória que glorifica a fidelidade do Senhor. E assim, a luta que um dia trouxe desespero se torna testemunho de esperança. Porque quando Deus transforma a ansiedade em testemunho, não apenas você é curado, mas outros são alcançados. Sua história passa a carregar a mensagem de que a presença de Deus é capaz de transformar dores em sementes de fé que germinam em muitas vidas. A paz que o mundo não pode roubar. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. A verdadeira paz não é uma sensação passageira, não é um intervalo breve entre uma preocupação e outra, e muito menos depende de circunstâncias externas. A paz real é uma pessoa, é a presença de Deus habitando dentro de você. É o descanso que permanece mesmo quando os ventos sopram forte, mesmo quando as notícias são difíceis, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa paz não pode ser explicada pela lógica humana, mas pode ser vivida por aqueles que decidem confiar totalmente no Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, verso 7, está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa promessa não é para alguns, é para todos que escolhem entregar suas ansiedades diante dele. É uma paz que não se explica, apenas se experimenta, e que funciona como um escudo invisível contra o medo, contra a dúvida e contra as pressões da vida. Hoje, você pode decidir não apenas ouvir sobre essa paz, mas recebê-la. A ansiedade pode até tentar voltar, mas ela já não terá o mesmo poder sobre você, porque existe uma presença mais forte que governa sua mente e acalma seu coração. O que o mundo não pode oferecer, Deus entrega de graça. O que as circunstâncias não podem garantir, Ele estabelece com firmeza. Essa é a paz que ninguém pode roubar, porque vem de um Deus que não falha, e é nessa presença que você encontra descanso, força e esperança para cada novo dia. A ansiedade já não precisa ser sua prisão. O Senhor já abriu as portas e agora convida você a caminhar livre, sustentado pela paz eterna que só Ele pode dar.